Oi, gente, tudo bom? Continuando então o nosso estudo sobre o esqueleto. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento ósseo. Crescimento ósseo. Osso cresce? Sim, osso cresce, né? Osso cresce para sempre? Não, na verdade, ninguém, né? Ninguém cresce para sempre. A gente cresce, na verdade, durante a infância. Assim que a gente nasce, a gente começa a crescer. E esse crescimento se prolonga até a juventude, né? Até o inicinho da fase adulta. Mas ele termina. E, na verdade, na velhice, a gente diminui um pouquinho o nosso tamanho. Mas, o que que nos faz crescer, né? Quais são... do que o nosso corpo lança mão, que o nosso corpo usa para fazer a gente crescer. Na verdade, o nosso corpo usa para fazer a gente crescer, turma, substâncias químicas que nós conhecemos como hormônios. Sim, nós temos hormônios que ajudam o nosso osso a alongar e ficar mais comprido. Esse hormônio é muito conhecido, é chamado de hormônio do crescimento. O símbolo dele é GH. O hormônio do crescimento, ele é tão importante para alongar os ossos que quando a criança é uma criança muito pequenininha, os pais percebem que o crescimento dela está muito lento, os pais levam no médico e aí o médico ele receita esse hormônio para a criança, porque pode ser que o corpo dela esteja produzindo pouco hormônio do crescimento. Então, a gente cresce porque os hormônios atuam nos nossos ossos e fazem os nossos ossos se alongarem e crescerem. Outro fator que nos ajuda a crescer, turma, é a genética, ou seja, é o nosso DNA. Na verdade, a informação que diz que ou nós vamos crescer muito ou vamos crescer pouco, ela está contida no DNA. E esse DNA que nós temos dentro de todos os núcleos de todas as nossas células, que é o material genético, ele é recebido dos pais lá no momento em que acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, durante a fecundação, durante o encontro de óvulo com o espermatozoide, o DNA do pai se junta com o DNA da nossa mãe e vira o nosso DNA. E nesse DNA, nessa molécula, está as informações sobre como é que vai ser o nosso crescimento, por exemplo. Se o seu pai e sua mãe são baixinhos, então as suas chances de ser uma pessoa alta é muito pequena. Por quê? Porque a informação que a sua célula vai ter, que foi herdada do seu pai e da sua mãe, que são baixinhos, é para você ser uma pessoa baixinha. Logo, se os seus pais eles são altos, muito provavelmente você vai ser uma pessoa alta, assim como eles, porque você herdou o DNA deles e a informação para o tanto que você vai crescer está guardada lá, certo? Outro fator que influencia muito o nosso crescimento, e esse aqui vocês podem controlar muito bem, é a alimentação. Pessoa que se alimenta mal cresce pouco. Por quê, gente? Porque para o osso conseguir alongar, para o osso conseguir crescer, ele precisa receber proteínas, cálcio e muitas vitaminas. E isso é conseguido na alimentação. Se você não gosta de fruta, verdura e legume, lá é cheio de vitamina. O seu crescimento ele vai ser prejudicado. Se você não se alimenta com quantidades adequadas de cálcio, lembram-se que o cálcio é o elemento químico que dá dureza, dá rigidez ao osso, né? O osso precisa de cálcio. O cálcio é obtido nos alimentos à base de leite, por exemplo, e derivados. Mas se você se alimenta com pouco cálcio, o seu osso fica prejudicado, inclusive pode quebrar. E proteínas? Proteínas são alimentos que a gente obtém das carnes, do leite, dos vegetais também, principalmente como soja e feijão, que são alimentos ricos em proteína. Então, a alimentação é importantíssima. Eu, turma, conheço muitas pessoas que na infância foram muito pobres e não tiveram uma alimentação adequada e que cresceram um pouco em virtude disso. Porque como é que o osso ia esticar
se o que compõe ele não estava chegando para a pessoa, né? Um osso, ele é feito disso aqui, proteína, cálcio, vitaminas. Se a pessoa não come isso, como é que o osso ele vai alongar, ele vai crescer? Não tem jeito. Eu conheço muitas pessoas, especialmente aquelas que começaram a trabalhar na roça muito cedo, que não se alimentavam adequadamente, ou pessoas que eram e são muito pobres, que não têm alimento suficiente, elas crescem pouco, elas ficam baixinhas, tudo bem? Outro fator também controlável para nós, que ajuda no crescimento, faz o osso crescer, é a atividade física regular, né, gente? Tem que ser diariamente. Atividade física feita diariamente, ela deixa os ossos mais fortes. Por quê, turma? Porque toda vez que eu me exercito, eu faço meu sangue circular. E quem é que leva nutrientes para todo o corpo, inclusive para os ossos? É o sangue. Então, quanto mais atividade física você fizer, melhor a sua circulação sanguínea. Isso quer dizer que o seu sangue ele vai levar mais nutrientes, inclusive as proteínas, o cálcio e as vitaminas, até os nossos ossos. E além disso, atividade física, ela deixa o osso mais resistente, justamente porque a proteína e o cálcio vão chegar em bastante quantidade para esses ossos. Tudo bem? Então, resumindo, o que nos faz crescer são principalmente esses fatores. Os hormônios, temos o hormônio do crescimento, a genética, a alimentação e a atividade física. Interessante, né? E como o osso cresce, né? É outra dúvida de vocês. Como é que o osso ele consegue crescer? Turma, o osso cresce por alongamento, né? Ele cresce no sentido vertical. Então, observe aqui comigo. Vamos entender como é que um osso ele aumenta de tamanho. Eu tenho aqui um desenho esquemático, né, de um osso, e esse é um osso de bebê, ou seja, ele ainda vai crescer, certo? Perceba que nos ossos, os ossos, turma, tá? Eles têm duas regiões nas extremidades, que eu fiz aqui em cor de rosa, que são regiões onde existe cartilagem. Cartilagem nós já vimos, né? O tecido cartilaginoso. Então, dentro do osso, tá? Imagine que esse osso está cortado ao meio e é um osso de bebê. Dentro desse osso, lá nas extremidades, lá nas pontinhas dos ossos, nós em fase de crescimento, nós temos uma parte que é de cartilagem. E é justamente essa parte onde tem cartilagem é que faz o osso crescer, ou seja, o osso cresce a partir dessa cartilagem. O que acontece então? Ao longo do tempo, né, quando você se alimenta com proteínas, com cálcio, com vitaminas, o hormônio do crescimento está em quantidades adequadas para ajudar nesse processo. O que acontece é que essas partes aqui de cartilagem, essas partes cor-de-rosa, elas vão sendo substituídas por tecido ósseo. Então, turminha, olha o que eu vou fazer, preste atenção. Essas partes de cartilagem, elas vão sendo substituídas por tecido ósseo. Então, onde havia cartilagem, vai virar o quê? Vai virar osso. Vai virar tecido ósseo. Vai virar tecido ósseo. E para onde que vai a cartilagem? A cartilagem, ela vai lá para extremidade aqui de cima, ó. Ela vem aqui e ela vem para cá. E aí, onde havia cartilagem, ossificou. E assim, o nosso osso ele vai ossificando da região do meio para fora e sempre mandando a cartilagem para fora. Então, na verdade, quando eu observo esse osso, que já é um osso aqui ó, de adolescente, a cartilagem já esteve aqui, já esteve aqui, a cartilagem já esteve aqui, já esteve aqui. E o que foi acontecendo? À medida em que a pessoa tá crescendo, à medida em que o tempo passa, essa cartilagem ela vai sendo jogada para a parte de fora do osso, para a periferia, para as pontas do osso. A cartilagem vai sendo jogada para as pontas do osso e onde havia cartilagem anteriormente, vai ganhando tecido ósseo, vai ficando ossificado. Esse processo acontece, turma, até o final da nossa adolescência,
porque o nosso crescimento ele é limitado, a gente não cresce para sempre. Então, como o osso cresce? As regiões de cartilagem, no caso aqui onde estava cor-de-rosa inicialmente, elas vão sendo substituídas por tecido ósseo e a cartilagem vai sendo mandada cada vez mais para a periferia. Assim, o osso ele vai crescendo. Certinho? Tudo bem? Muito bem. Vamos ver agora algumas partes do nosso esqueleto, que nós chamamos de juntas ósseas. Juntas, né, turma? Vocês costumam brincar, junta tudo e joga fora. Juntas, nós conhecemos muito nas pessoas idosas, porque as pessoas idosas geralmente desenvolvem problemas nas juntas. Mas o que é uma junta, na verdade? As juntas, elas são os locais onde dois ossos se unem. Onde dois ossos se encontram, eu tenho uma junta. Vamos ver uma imagem disso? Observe esse desenho do esqueleto. Onde é que eu tenho juntas aqui? Onde dois ossos se unem. Então, aqui, olha, onde eu circulei, tem uma junta, porque eu tenho união de dois ossos. Aqui eu tenho juntas, as juntas do joelho. Lá no calcanhar eu tenho juntas. No punho eu tenho juntas. No cotovelo, no ombro. Turma, no crânio eu também tenho juntas. Vou mostrar como os ossos se encontram lá no crânio. Observe aqui, tá todo riscado o meu crânio, mas observe que aqui eu tenho o osso occipital, nessa região, e o osso parietal, nessa região. Eles se encontram, não se encontram? Eles não se unem? Eles se unem por aqui, ó. Então, essa parte aqui que eu estou colorindo é uma junta. Junta, então, é o local onde dois ossos se encontram. Dois ou mais ossos, na verdade, né? Por exemplo, aqui eu tenho o encontro de 3 ossos, olha. O temporal, o occipital e o parietal. Então, todos os lugares do nosso corpo onde dois ou mais ossos se encontram, nós temos uma junta, tá? É de juntar. Onde dois ossos se juntaram, eu tenho uma junta. Tranquilo? Exemplo, no crânio que eu mostrei para vocês, no joelho, lá tem junta. Agora, turma, o que é uma articulação? A articulação também é uma junta, é um tipo de junta. Por quê? Porque é o local onde dois ossos se unem. Mas, além disso, na articulação, esses ossos ou essa junta, ela consegue se movimentar. Então, eu digo que uma articulação é o local onde dois ossos se unem e esse local se movimenta. Então, lá no crânio, onde eu acabei de mostrar, não é uma articulação, porque os ossos do crânio não se movimentam, apesar de serem unidos. Na articulação, esses ossos eles se unem e eles permitem um movimento. Por exemplo, um joelho. Mexe seu joelho aí, ou dobre a sua perna, dobre o seu braço, mexa o seu ombro aí para cima e para baixo, gire o seu ombro, certo? Eu tenho nesses lugares articulações porque eu consigo fazer movimento. Observe a minha mão aqui. Eu tenho articulação aqui, ó, no punho, porque veja, eu consigo movimentar, olha. Eu tenho os ossos se encontrando aqui e se encontrando aqui. Só que esse encontro me permite um movimento, olha. Então, aqui eu tenho uma articulação. Olha aqui, onde as falanges, que são os dedinhos, se encontram com os ossos metacarpais. Aqui, aqui, aqui e aqui, e aqui, eu tenho articulação. Por quê? Porque olha como se movimenta, olha, olha. Eu consigo até ver, ó, a sombra da articulação aqui, ó. Olha. Ó. Aqui também eu tenho articulação. Aqui, 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 aqui e aqui. Por quê? Porque também se movimentam, olha. Ó. Movimentam. Entendido que é uma articulação onde dois ossos se unem e se movimentam.
E as articulações, turma, elas possuem cartilagens, nossa velha conhecida cartilagem. Para quê? Para diminuir o atrito. Para quando eu fizer isso, ó, não doer o osso aqui do meu braço, não ficar riçando no osso da minha mão. Então, a cartilagem, ela é um tecido liso. Então, ela vai diminuir o atrito, o movimento, ele vai ser sem dor. Nas articulações também existe uma água chamada de líquido sinovial. É um líquido viscoso. Viscoso quer dizer que ele é mais grossinho, sabe? Não é uma água mesmo extremamente líquida, não. É um líquido mais viscoso, é o líquido sinovial. Esse líquido sinovial, turma, ele atua como se fosse um lubrificante, né? Como se fosse... Sabe quando a gente coloca óleo na dobradiça para correr melhor, para o movimento ser melhor, para as peças escorregarem uma sobre a outra? Essa é a função desse líquido sinovial. Ele vai ajudar o movimento ficar liso, ficar fácil, ficar limpo e sem dor também. E nas articulações também existem estruturas chamadas de ligamentos. Olha a palavra, ligamento. Liga alguma coisa, né, gente? Os ligamentos são cordas, são espécies de cordas que prendem um osso ao outro osso. Então, um ligamento, ele une um osso ao outro. Vamos ver aqui no seu livro uma figura, a figura 14, para a gente ver tudo que tem numa articulação, todas as estruturas. Observe aqui com bastante atenção, turma, tá dizendo aqui, ó, esse esquema, ele é uma articulação do joelho, tá? Então, aqui é o fêmur, né, que tá se encontrando com o osso lá da perna. Vamos ver as partes que tem. Então, tudo isso aqui é uma articulação. Por quê? Porque dois ossos se encontram e se movimentam. Como é o joelho, o nosso joelho, ele se dobra, certo? Então, eu tenho o seguinte, perceba. Nas extremidades dos ossos, aqui em azul claro ou cinza, existem as cartilagens. Essas cartilagens, elas são muito visíveis no frango. Quem aí já comeu carne de frango, coxa de frango, percebe que na ponta do osso tem uma estrutura branca. Parece um plástico e é um plástico liso, brilhante. Aquilo é a cartilagem. Então, nas pontas dos nossos ossos existem as cartilagens. E observe como elas têm brilho, é porque elas são lisas. Então, elas refletem a luz. E elas são lisas justamente para na hora que o joelho dobrar, esse movimento ele ser fácil, um osso conseguir deslizar sobre o outro. Observe aqui agora um ligamento, olha. Essa estrutura aqui é um ligamento. Aqui eu também tenho ligamentos, olha, ó, ligamento. Os ligamentos, eles são cordas de tecido conjuntivo denso, muito forte. Eles vão ligar um osso a outro osso. Como é que um osso se prende ao outro? Já se perguntaram? Como é que o nosso esqueleto, ele se mantém, ele se segura? Como é que um osso se prende ao outro? É através dos ligamentos. Então, aqui é um ligamento, aqui é outro ligamento, aqui eu tenho outro ligamento, um osso preso ao outro osso. Nas articulações, turma, também existe o líquido sinovial, aquela aguinha viscosa que não está aqui representado, mas ela estaria toda aqui, ó, tá? Entre as cartilagens. E a cartilagem da articulação do joelho, ela recebe o nome de menisco, tá? Menisco é o nome da cartilagem da articulação do joelho. Turma, se uma pessoa estiver fazendo uma atividade física e romper o ligamento, tá? É uma dor insuportável e a pessoa vai direto para a cirurgia para refazer esse ligamento. Tudo bem? Tranquilo? Interessante, né, turma? Essa mesma estrutura, ela existe além do joelho, nos nossos cotovelos, nos nossos calcanhares, nos nossos ombros,
entre o braço e o antebraço. Todos são locais onde os ossos se unem e se movimentam, então eu tenho articulações. Vamos adiante? E não parou por aí, né, gente? Como tudo na ciência tem vários tipos, várias formas, vários tamanhos e várias funções. Vamos estudar os tipos de articulações. Existe no nosso corpo, no nosso esqueleto, 2 tipos de articulações. A do tipo dobradiça e a do tipo bola-soquete, certo? Vamos ver a imagem disso para clarear bastante. Aqui na figura 15, a gente consegue ver os 2 tipos de articulações que existem no nosso corpo, no nosso esqueleto. Essa primeira aqui é do tipo dobradiça, certo? Então, essa aqui é a dobradiça. E essa daqui é do tipo bola-soquete. Vamos colocar aqui, então, ó, dobradiça. E essa daqui, do outro lado, é do tipo bola-soquete. Gente, se você observar a articulação do tipo dobradiça, olha, é a articulação, por exemplo, do nosso cotovelo. Esse desenho aqui é o desenho do nosso cotovelo. Então, aqui eu tenho o osso húmero, que está articulando com a ulna, certo? Agora, veja como é que ela é em esquema. O húmero, ele tem aqui a cabeça, a ponta arredondada, e a ulna tem um formato que recebe essa ponta arredondada. E olha essa seta aqui, ó, vermelha, ela me indica que o movimento que essa articulação do tipo dobradiça executa é um movimento para cima e para baixo. Pegue aí seu cotovelo. Isso. Tá aí observando o cotovelo? Agora fecha a sua mão, tá? E levanta o seu braço, articulando somente o cotovelo, ó. Eu levanto o meu braço e eu abaixo o braço. Eu levanto o braço e eu abaixo o braço. Agora, tenta girar o seu braço pensando na articulação do cotovelo. O seu cotovelo gira, gente? Tenta. O cotovelo gira? Não. O ombro gira, o cotovelo não. Por que o cotovelo não gira? Porque a articulação do cotovelo é do tipo dobradiça. Então, o movimento é só para cima e para baixo. E é uma articulação que faz um movimento limitado, só para cima e para baixo. Então, olha, na articulação do tipo dobradiça, parece uma dobradiça de porta mesmo. Lá no cotovelo, o cotovelo ele é uma articulação que está ligando o braço com o antebraço, o movimento é só para cima e para baixo. Então, eu digo que é apenas para cima e para baixo. É um movimento limitado. Agora, o outro tipo de articulação, do tipo bola-soquete, é uma articulação melhor, porque permite um movimento giratório. Exemplo é a articulação do nosso ombro. Agora, observe aí o seu ombro. Observe a articulação do seu ombro. Se você estiver de camisa, puxe um pouco a sua camisa, tá? E observe a articulação do seu ombro. Olha aqui o desenho agora. Lá no ombro, nós temos o encontro do húmero, que é o osso do braço, com a escápula, que é aquele osso da asa de anjo lá nas costas. Nosso ombro tem essa articulação aqui. Se eu observo a cabeça do húmero, gente, ela é redondinha, olha, tá? E a escápula, ela abraça a cabeça do húmero, como se fosse esse desenho aqui, ó. A escápula, ela vai abraçar toda a cabeça do húmero e permite um movimento de giro. Agora, como é que você comprova isso? Observe o seu ombro, fique de pé, ficou de pé? Agora, gira o seu braço. Ele gira 360 graus. O ombro gira porque a articulação permite o giro, a articulação do tipo bola-soquete. O cotovelo, por exemplo, não gira.
O mesmo acontece com o joelho. A articulação do joelho é do tipo dobradiça. O joelho não gira. O joelho ele só vai para cima e para baixo. Só consigo dobrar e esticar o joelho, certo? Agora, a articulação lá da perna, eu já consigo girar. Onde a minha perna encontra com o meu bumbum, a articulação é do tipo bola-soquete. Eu também consigo girar. Tudo bem? Entendido? A articulação do tipo dobradiça, ela só permite movimento para cima e para baixo. A articulação do tipo bola-soquete permite um movimento de giro, um movimento maior, mais amplo, melhor. Tranquilo? Então, muito bem. Um abraço e até a próxima aula.